Ser pai ou mãe é uma das experiências mais transformadoras na vida, mas também uma das mais desafiantes. Muitas vezes, ao cuidarmos dos nossos filhos, ao educarmos os nossos filhos, somos confrontados com as nossas próprias feridas, as feridas da criança e que ainda vivem dentro de nós. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para a parentalidade consciente, para a criança interior dos pais e perceber como é que tudo isto se pode equilibrar. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? A parentalidade é um tema que dá sempre muito que falar. Mas, mais do que falar sobre como nós educamos os nossos filhos, fala também sobre como nós cuidamos a criança que ainda vive dentro de nós. Quer nós tenhamos filhos ou não, todos nós carregamos connosco esta parte. Uma parte curiosa, sensível, vulnerável, que precisa de ser vista e que precisa de ser acolhida. Quando nós falamos da parentalidade, é normal nós associarmos a métodos, a regras, a estratégias. Mas a verdade é que a parentalidade consciente começa muito antes disso. Começa dentro de nós, na forma como nós nos conhecemos, como gerimos as nossas emoções e como lidamos com as nossas feridas emocionais. O conceito de parentalidade tem raízes nos trabalhos de Jon Kabat-Zinn, Daniel Siegel, por exemplo, olhando aqui para o mindfulness e para as questões da neurobiologia interpessoal. O Daniel Siegel define a parentalidade consciente como a capacidade de nós estarmos presentes, sem julgamento, às experiências emocionais dos nossos filhos e às nossas próprias. Estudos de neuroimagem realizados por Ruth Feldman mostram que quando os pais respondem de forma atenta e sincronizada aos filhos, há de facto uma sincronização neural entre os cérebros, ou seja, é uma dança neurobiológica. Os ritmos cardíacos, as ondas cerebrais e até as hormonas como a ocitocina entram em harmonia. Muitos pais e mães dão por si a reagir de formas que eles não compreendem. Perdem a paciência rapidamente, sentem culpa antes de gritar ou até tornam-se demasiado permissivos porque não querem magoar. E quando nós perguntamos porquê, a resposta está sempre na história de vida de cada um. Nós crescemos em ambientes onde fomos ensinados a obedecer, a não sentir demasiado, a sermos meninos ou meninas bem comportados, mas raramente nos ensinaram a compreender aquilo que nós sentimos. E então, quando um filho faz uma birra, quando chora, quando desafia, nós não estamos só a lidar com o comportamento dele, estamos a lidar com as emoções que isso desperta na nossa criança interior. A parentalidade consciente é, no fundo, um convite para quebrar ciclos, é reconhecer que, mesmo sem querer, nós podemos repetir padrões que um dia nos magoaram. E a consciência disso é o primeiro passo para fazer diferente. Mary Main, na sua investigações sobre a vinculação adulta, descobriu que pais que processaram e integraram as suas experiências de infância, mesmo que difíceis, tinham 75% de maior probabilidade de criar vínculos seguros com os seus filhos. E o mais importante é que não é o que nos aconteceu que determina os pais e mães que nós vamos ser, é a consciência que temos sobre essas experiências e o trabalho que nós fazemos em relação a isso. Portanto, se eu cresci com pais muito críticos, é provável que a minha voz interior seja crítica. E sem dar por isso, eu posso falar com o meu filho no mesmo tom. Mas quando eu paro e percebo, quando eu ganho consciência disso, eu posso mudar. E posso, perceber que isto não é sobre ele, é sobre mim. Então dá-me espaço para mudar e fazer o trabalho que eu preciso. Isto num momento, mas em paralelo eu também posso fazer esse trabalho. Este lado acolhedor, compassivo, compreensivo, calor afetivo e limites claros promovem crianças mais resilientes, com melhor autoestima e mais socialmente competentes. Mas para que isto aconteça, nós precisamos, enquanto adultos, enquanto pais que somos e adultos que somos, precisamos de aprender a regular as nossas próprias emoções. Isto traz-nos um conceito importante de corregulação. O Stephen Porges, que desenvolveu a teoria polivagal,
mostra que bebés e crianças pequenas não nascem com a capacidade de se acalmarem sozinhos. Portanto, aprendem através da corregulação, sendo acalmados por cuidadores atenciosos, afetivos, cuidadosos. Com o tempo, este padrão passa de externo para interno. A criança internaliza a voz calma, o toque reconfortante, a presença segura. Mas a questão que se coloca é: e se nós próprios nunca fomos adequadamente corregulados, como é que nós podemos oferecer isso aos nossos filhos? De facto, vários pais chegam à terapia com esta pergunta, não é? Como é que eu posso ser um bom pai, uma boa mãe, se eu tenho ainda tantas feridas para curar? E a resposta é simples. A resposta é precisamente tratar essas feridas, que lhe vai permitir ser um pai seguro, um pai que emocionalmente dá o apoio aos seus filhos da forma como eles precisam, continuando a ser um bom pai e uma boa mãe, porque na realidade nunca o deixaram de ser, não é? E se estão a questionar-se a si próprios, serão sempre bons pais e boas mães. Então a verdade é que quando nós olhamos para dentro e reconhecemos aquilo que nos faltou, o afeto, a presença, a validação, nós ganhamos capacidade para oferecer isso aos nossos filhos. E ao oferecermos isso aos nossos filhos, também estamos a oferecer um bocadinho de nós. Eu vejo muitas vezes em consulta pais e mães que claramente têm noção daquilo que os seus filhos precisam para se sentirem amados. Alguns conseguem de facto pôr isso em prática, apesar das feridas, e ao fazê-lo com os seus filhos estão também a sarar as suas próprias feridas. Mas não é a única solução e não deve ser a única solução para este trabalho. E isto leva-nos aqui a este conceito de criança interior. Portanto, as memórias emocionais de infância ficam codificadas dentro de nós, muitas vezes não como narrativas, outras vezes sim, mas como sensações, impulsos, padrões de reação. E que quando há um gatilho, por exemplo, um filho que chora, não é? É natural que isso possa ativar uma resposta dentro de nós. Às vezes, os adultos estão também a passar por necessidades afetivas e as crianças, o papel delas não é suprir essas necessidades afetivas, mas as necessidades afetivas que os adultos estão a sentir naquele momento vêm destas feridas internas. Mas quando a criança interior fica aqui mais presente, no presente do adulto, é aqui que o adulto precisa de assumir o comando, não um adulto autoritário, mas um adulto consciente e compassivo, aquele que acolhe, aquele que respira, que responde em vez de reagir. Daniel Siegel e Tina Payne Bryson, no livro O Cérebro da Criança, falam de flipping our lid, aquele momento em que o nosso córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, fica offline e a amígdala, o centro do medo, assume o controle. Isto acontece com as crianças, mas também acontece com os adultos. E a parentalidade consciente ensina-nos a reconhecer quando nós estamos prestes a entrar neste estado e a conseguirmos criar uma pausa, nem que seja de alguns segundos, para recuperar o acesso à parte reflexiva e conseguirmos ter a ação mais adequada naquele momento. Parentalidade consciente não é sobre perfeição, não é nunca gritar, não é nunca errar, é também podermos reparar. E é podermos dizer: desculpa se a mamã gritou, não era contigo, estava cansada, vamos então agora olhar para isto, está tudo bem. E quando nós fazemos isso, nós mostramos aos nossos filhos que as emoções não são perigosas, que os laços não se partem com o erro, que se reforçam com a verdade. E há algo mais: quando nós reparamos, nós ensinamos resiliência emocional. A criança aprende que os conflitos podem ser resolvidos, que os erros podem ser reconhecidos e que a imperfeição humana é aceitável. Outro aspecto que gostaria ainda de trazer são as diferenças de contexto familiar. Nem todas as famílias vivem juntas. Há separações, há guarda partilhada, há famílias monoparentais, há famílias reconstituídas. E neste caso a parentalidade consciente torna-se ainda mais importante. Portanto, de muitos divórcios que acontecem em Portugal, muitos desses adultos têm filhos menores. Isto significa que milhares de crianças vão reexperienciar uma reorganização familiar. E a forma como os pais gerem este processo tem um impacto profundo no bem-estar emocional da criança. Por exemplo, quando um casal se separa, é natural que existam emoções fortes, como tristeza, raiva, frustração. Mas os filhos nunca devem ser mensageiros nem confidentes dessas emoções. A parentalidade consciente convida-nos a separar aquilo que é da conjugalidade, do casal, daquilo que é da criança, daquilo que é da parentalidade. E
que o maior ajustamento das crianças numa situação de divórcio não é o divórcio em si, é o nível de conflito que existe entre os pais. Ou seja, famílias divorciadas onde existe baixo conflito têm melhores resultados do que crianças em famílias intactas, mas altamente conflituosas. Ou seja, aqui o bem-estar das crianças a nível emocional é superior quando o conflito é mais baixo, independentemente do estilo, não é, de família que existe agora. Mesmo quando existe guarda partilhada, o foco deve ser a continuidade emocional, ou seja, a criança vai sentir que está em casas diferentes, mas é importante que ela sinta continuar a ter dois adultos que a amam, que a respeitam e que estão disponíveis para ela. Não significa que os pais precisam de ser amigos, mas precisam de ser funcionais, como uma equipa parental. E isso só é possível quando cada um assume a responsabilidade pelas suas próprias emoções e não as despeja nos filhos. E então surge aqui um conceito de coparentalidade paralela e que pode ser útil em situações de alto conflito. Ou seja, significa que cada pai ou mãe exerce a sua parentalidade de forma independente, minimizando o contacto direto, mas mantendo acordos básicos sobre regras, rotinas e valores. Há também o conceito de bird nesting, o ninho da criança, uma abordagem onde a criança permanece na mesma casa e são os pais que a alternam. Isto é pouco viável, não é? Mas reduz significativamente a disrupção na vida da criança, voltando ao mesmo se existirem pais que conseguem se regular a si próprios e minimizar estes conflitos. Mais importante é compreender que a separação dos pais não precisa ser traumática para os filhos. Vai ter sempre algum impacto, é certo, mas não precisa ser traumática. Tem que ser gerida com maturidade emocional, comunicação clara e foco no bem-estar da criança. E muitas vezes estes processos ativam a necessidade de nós próprios, dos adultos, terem que trabalhar as suas próprias feridas, aquelas que vêm da sua própria infância. Um outro aspecto prende-se com o facto de pais conscientes conseguirem ver para além do sintoma. Em vez de perguntar o que é que ele tem, perguntam o que é que ele precisa. E essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Quando os pais aprendem a observar com curiosidade e não com julgamento, a relação transforma-se e a criança sente-se segura para experimentar, para errar, para aprender. E portanto, Daniel Siegel, que já falei nele aqui, utiliza aqui um modelo que é name it to tame it, ou seja, nomear para domar. Quando nós ajudamos as crianças a identificar e a nomear as suas próprias emoções, estás zangado, pareces frustrado, sentes-te triste, estamos a ativar o pré-frontal que ajuda a regular a amígdala. Ou seja, estamos a ajudar na regulação emocional. Mas, para nós conseguirmos fazer isto com os nossos filhos, temos que ser capazes de fazer connosco em primeiro lugar. Por exemplo, quando uma criança que demora muito tempo a preparar-se de manhã, ela pode não estar a desafiar, pode estar a sentir a ansiedade de separação. Um adolescente que responde com agressividade pode estar a lutar para manter algum controle quando ele se sente um bocado perdido. Uma criança que faz birras intensas pode estar sobrecarregada sensorialmente e não ter palavras para dizer isso. E, portanto, todo o comportamento ele é comunicação. As crianças não se comportam mal para nos irritar. Estão a comunicar uma necessidade que não é satisfeita, um desconforto e um medo. Quando nos irritam, nós temos que olhar para dentro, não é? O que é que isto está a tocar em nós que me está a perturbar, que me está a incomodar neste momento. Ser um pai ou uma mãe consciente é, por isso, um processo de autoconhecimento contínuo. Não há receitas prontas, há presença, há escuta, há capacidade de parar, de respirar, de perguntar o que é que este momento está a pedir de mim. E há algo muito bonito neste caminho. Cada vez que respondemos com empatia a um comportamento difícil do nosso filho, estamos a ensinar-lhe algo sobre a autorregulação emocional. Estamos a mostrar-lhe que sentir é seguro. E ao mesmo tempo estamos a ensinar a nós próprios aquilo que nunca nos ensinaram. E é por isso que educar é também reeducarmos-nos. Ser pai ou mãe é muitas vezes o início aqui de um processo de mudança interno, de um processo de autoconhecimento e de apaziguamento interno. Segundo aqui Kristin Neff, que estuda aqui a autocompaixão e que também traz aqui alguns exemplos sobre parentalidade compassiva, nas suas investigações demonstra o seguinte, que pais que praticam a autocompaixão, que se tratam com gentileza quando cometem erros, têm filhos mais resilientes e emocionalmente saudáveis. Porquê?
porque modelam algo essencial, que somos todos imperfeitos, que os erros são oportunidades de aprendizagem e que podemos ser simultaneamente responsáveis e compassivos connosco. Mas este processo é desafiante. Há dias em que nos sentimos exaustos, frustrados, culpados, e está tudo bem. A parentalidade consciente não é uma linha reta. É aqui uma dança entre o amor, o limite e o perdão. Quando errar, repare. Quando estiver cansado, descanse. Quando sentir que está em padrões, pare e olhe. Cada momento de consciência é um passo para se apaziguar a si próprio e que será importante para si e para os seus filhos. Quero deixar-lhe aqui um pequeno exercício de reflexão. Da próxima vez que o seu filho fizer algo que o irrita ou desorganiza, antes de reagir, respire e pergunte: que parte de mim está a ser ativada neste momento? Talvez descubra que é a sua criança interior a sentir-se novamente sem controlo, a sentir-se invisível, a sentir-se não ouvida. E se conseguir, em vez de reagir, oferecer a si mesmo a presença que não teve, talvez as coisas comecem a mudar. Pode também experimentar o exercício da pausa consciente. Quando sentir a frustração a crescer, coloque a mão no seu coração, respire profundamente 3 vezes e pergunte-se: do que é que o meu filho realmente precisa agora? E do que é que eu preciso agora? E escute. Esta pausa simples pode quebrar um ciclo automático de reação e criar um espaço para uma resposta mais consciente e mais conectada. E se neste momento estiver a viver uma situação de separação ou a gerir uma guarda partilhada, lembre-se, os filhos não precisam de perfeição. Precisam de coerência e de amor e de atenção. Mesmo quando os pais não estão juntos, é possível criar um ambiente emocional e saudável, desde que o foco continue a ser o bem-estar da criança e não a disputa entre os adultos. Portanto, a parentalidade consciente é uma jornada, é sobre cuidarmos dos nossos filhos, mas também cuidarmos de quem nós fomos e de quem nos estamos a tornar. É sobre transformar dor em sabedoria e culpa em responsabilidade amorosa. É também reconhecer que ao cuidarmos dos nossos filhos, com presença e empatia, nós estamos, sem perceber, a sararmos a criança que nós fomos. Portanto, como disse Daniel Siegel, a forma como nós contamos a nossa história molda quem nos tornamos e como nos relacionamos com os nossos filhos. E quando nós integramos a nossa narrativa, reconhecendo as feridas, mas também a força que nós ganhamos, oferecemos aos nossos filhos algo precioso, a possibilidade de crescerem inteiros. Portanto, espero que este episódio tenha feito sentido, tenha feito repensar a forma como se relaciona com os seus filhos, como se relaciona consigo próprio. E o amor consciente é de facto a melhor herança que nós podemos deixar. Deixe aqui o seu comentário, o que é que pensa sobre isto. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.